Olá, boa tarde a todos que estão chegando. Acabamos aí de admitir todos que estavam inscritos. Sou Bernardo Buarque. Vamos aguardar mais 5 minutos, tá? Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar às 3h05, tá? Aguardando só os inscritos que estão nesse momento entrando. Por enquanto, queria pedir, a maioria está já com seus áudios e seus vídeos desligados, aqueles que ainda estão, né, salvo as nossas convidadas. Vou só pedir, por gentileza, para desabilitar o áudio e a imagem. Você quer que eu tire o áudio? Eu corto o áudio? Não, vocês podem... Pode continuar, Rosa. Ai, 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 peraí que tá entrando aqui. Foi até bom falar com vocês aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Os que estão entrando agora, boa tarde. Sou Bernardo Buarque. Só para dizer que em 2 minutos vamos dar início, tá?
Então, boa tarde, bem-vindos. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Somos 100 inscritos, então temos até o momento 43 participantes. Então, vamos dar só mais um minutinho para quem ainda está para entrar chegar, tá? Já iniciamos. Vou pedir também para quem estiver entrando para não fazer o compartilhamento de tela, por gentileza, tá? Sei que aí tem algumas ferramentas que as pessoas ainda não conhecem, então eu queria só ressaltar para deixar como está e, se possível, a imagem e o som também desabilitados. Bom, acho que agora já temos quórum e temos o tempo aí suficiente para os que interessados em entrar tiverem entrado. Vamos dar início, então, a esse evento do Laboratório de Pensamento Social, o LAPS, da Escola de Ciências Sociais, da Fundação Getúlio Vargas. Queria dar as boas-vindas a todos que são, que não são da FGV, pelo interesse nesse tema. Sou o professor Bernardo Buarque, e tenho a alegria de mediar essa mesa em comemoração ao centenário de nascimento de Celso Furtado, do intelectual Celso Furtado, que se dá hoje dentro das atividades desse laboratório, mas também de uma disciplina de graduação que eu ministro, intitulada Interpretações do Brasil, em que temos lido uma série de autores, de intelectuais que são referência na constituição, na formação do pensamento social brasileiro. Dentro dele, nós teremos, estamos lendo, estamos nos debruçando sobre a vida e a obra de Celso Furtado. Esse evento foi concebido no início do ano. Infelizmente, não sabíamos que teríamos, nesse ano de 2020, esse vírus no meio do caminho, então ele foi pensado para ser um evento presencial, e quando tivemos de reavaliar, nós decidimos, ainda assim, manter o evento sob essa forma de um webinário. Então, está sendo a nossa estreia aqui, a estreia do laboratório, nesse formato, e a gente ficou muito feliz que houve um grande interesse pelo evento. Acho que o lado positivo é que muita gente que está distante pode participar. Uma das nossas convidadas está em São Paulo, a outra está em Paris. Enfim, a gente tem essa possibilidade de estar juntos, mesmo que à distância. Então, é um enorme prazer dar início a essa mesa, a esse evento comemorativo. É um lugar comum, mas sempre bom ressaltar que as efemérides, elas são boas não apenas para homenagear e elogiar, mas também para pensar a obra de um autor do vulto e do porte de Celso Furtado, que foi um intelectual, mas também um homem de ação, que teve uma trajetória e um percurso no século XX que se tornou uma referência do ponto de vista da transformação das estruturas sociais brasileiras, na reflexão sobre o pensamento e o desenvolvimento nacional. E a gente vê como também, num momento de crise pelo qual estamos vivendo, uma série de reflexões dele nos dias de hoje se mostram atuais, na medida em que pensaram o lugar do Estado no desenvolvimento social, na mitigação das diferenças regionais. Enfim, temos aí uma obra para ser repensada e relida no século XXI, à luz do seu significado, de quando ela foi construída ao longo do século XX, numa trajetória admirável. Então, nesse sentido, nós pensamos em trazer duas especialistas para compor essa mesa e trazer para nós a sua expertise na obra de Celso Furtado.
e, em razão disso, eu estou ladeado, felizmente, por duas Rosas, Rosa Freire da Guiar e Rosa Maria Vieira, que vão ser as nossas palestrantes. Né? Nossa dinâmica será uma dinâmica de uma apresentação em que cada uma das convidadas falará em torno de 20, 25 minutos, e em seguida a gente vai ter a oportunidade de compartilhar algumas questões que os presentes possam fazer. Né? Eu peço para que as questões vão ter que ser lidas, né? Vão ter que ser agrupadas em blocos. Eventualmente não conseguiríamos contemplar todos, mas tentaremos até às 5 da tarde, na medida do possível, contemplar a maioria de todos aqui presentes que queiram fazer, elaborar e trazer questões para as nossas convidadas. Então, Rosa Freire da Guiar é jornalista, nascida no Rio de Janeiro, formada em comunicação social na PUC do Rio de Janeiro, trabalhou como correspondente em Paris de revistas importantes brasileiras, vem desenvolvendo um trabalho profissional extraordinário na área da tradução, traduzindo uma série de livros da língua francesa, da literatura, das ciências sociais, das ciências humanas para o português, né? Autores do porte de Balzac, Proust, Montaigne, têm sido traduzidos por Rosa Freire da Guiar, né? E é uma grande alegria porque ela, podemos dizer assim, é curadora de grande parte do acervo e das obras de Celso Furtado. Também, assim, trouxe aqui, na medida do que dá para a gente mostrar, né, alguns dos livros que ela vem organizando numa série Arquivos Celso Furtado. Né, o seu acervo hoje pertence ao Instituto de Estudos Brasileiros, né, obras como o clássico Formação Econômica do Brasil, né, uma edição do seu cinquentenário, que saiu em 2009, enfim, um trabalho curatorial admirável que vem sendo desenvolvido pela Rosa. E Rosa Maria Vieira, que é formada, graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em História Econômica na mesma instituição, estudou a obra de Roberto Simonsen e tem um doutorado em História na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde hoje ela também é professora no Departamento de Economia. A Rosa Maria Vieira é nossa colega, professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a EASP, onde ela leciona na graduação. E a tese de doutorado de Rosa Maria Vieira foi sobre Celso Furtado, né? Esse livro que está neste ano, neste centenário, sendo publicado em segunda edição, intitulado Celso Furtado, Reforma, Política e Ideologia, 1950-1964. Então, a partir disso, a gente tem, né, as condições para fazer esse debate. Imagino que as pessoas que aqui se inscreveram tenham interesse, alguma familiaridade com Celso Furtado. Queria só deixar alguns apontamentos antes de passar a palavra para as convidadas. Né? Então, Celso Furtado nasce no interior da Paraíba, em Pombal, em 1920. Ele se forma em Direito e, mais à frente, depois de participar, né, da Segunda Guerra Mundial, ele acaba se fixando na Europa, onde ele faz um doutorado em Economia na Sorbonne no final dos anos 40. Ele volta para o Brasil, ele volta para a América do Sul, né, onde ele trabalha, ele se junta ao grupo de trabalhos da CEPAL, né, que tem à frente o argentino Raul Prebisch, em 1949, não sem antes ter uma passagem pela Fundação Getúlio Vargas, né, colaborando com a revista Conjuntura Econômica. Nos anos 50, ele participa da comissão mista do BNDE com a CEPAL, e já no governo Juscelino Kubitschek, ele tem uma atuação destacada na criação da SUDENE, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, no final dos anos 50. Ele se torna o primeiro ministro do Planejamento no Brasil, no biênio 1962-63, durante o governo João Goulart, e ele acaba sendo cassado com o AI-1 em 1964, quando ele volta para a Europa, para a França, onde ele passa um longo período lecionando a cadeira de História Econômica da América Latina. Ao regressar nos anos 80, ele seria o primeiro ministro da Cultura do Brasil entre os anos 1986 e 88. No final dos anos 90, ele é agraciado com a cadeira na Academia Brasileira de Letras, e ele vem a falecer no final do ano de 2004. Esses são apenas alguns apontamentos biográficos para que
né, a gente possa ter aqui minimamente uma familiarização com o nosso autor homenageado dessa mesa. Então, dito isso, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que estão aqui presentes, já somos 51 aqui online, e passo a palavra para a primeira das nossas convidadas, que é a Rosa Freire da Aguiar. O critério é o critério de distância, né? Então, como ela está há 5 horas à frente da gente, né? Ela está em Paris, já às 8 da noite, eu passo inicialmente a palavra a ela, agradecendo muito, porque ela participou também da idealização desse evento. Muito obrigada, Bernardo. Olá, Rosa Maria Vieira. Muito prazer encontrá-la aqui. Eu nem imaginava nesse tipo de ferramenta moderna, né, de hoje em dia. Obrigada, Bernardo, pelo convite. Eu fico muito honrada e tanto mais que realmente nesse ano de centenário do Celso, eu tenho cá por mim que muita coisa vai ser virtual, porque alguns encontros que iam ter aparentemente foram cancelados, estão sendo cancelados até que se resolva o que vai acontecer com essa epidemia. E então é muito bom fazer tudo por essa ferramenta, enfim, que a gente tem aqui à disposição. Eu não sei bem o que eu poderia falar, quer dizer, eu talvez falasse um pouco dos arquivos do Celso, quer dizer, e do trabalho que eu fiz. Você me apresentou como curadora, eu fico muito contente, enfim, mas talvez seja um pouco menos que isso. Mas eu gostaria talvez de falar um pouco sobre esse trabalho que eu tenho feito desde que Celso morreu. Basicamente é o seguinte: Celso morreu em 2004 e eu sou por testamento a herdeira dos arquivos dele. Bom, eu sou também dessas que acham que herdeiros têm mais deveres do que direitos. A gente tem que levar esse patrimônio, digamos que eu tinha absoluta consciência de que era um patrimônio cultural e intelectual importante, e que me cabia, de certa forma, levar um pouco isso adiante, até onde eu conseguisse, eu pudesse. E então eu comecei, digamos, como é que eu posso dizer, eu comecei a fazer uma espécie de várias vertentes para deixar viva a obra de Celso, ou pelo menos parte dela. A primeira coisa que eu já devo ter feito até hoje, mais ou menos alguns anos atrás eu tinha feito um cálculo, hoje é um cálculo maior, eu devo ter feito uns 15 ou 17 livros de Celso e sobre Celso. Nesses 15 anos ele morreu, está indo para 16 anos já. Bom, basicamente foi o seguinte: a primeira vertente que eu peguei foram as reedições, quer dizer, a ideia de que não toda a obra dele, ele tem uma obra muito vasta, de seus 30 e poucos livros, não toda a obra, mas alguma parte, uma boa parte dessa obra poderia e deveria chegar às novas gerações. Bom, isso passa por novas edições. Então, eu aproveitei essas novas edições para fazer o que se chama de edição definitiva. Uma edição definitiva, em princípio, é aquela que é feita por quem tem bastante familiaridade com a obra, no caso eu tinha, e que tem os originais para tirar algumas dúvidas caso haja problemas de erros nas traduções anteriores. Um pouco antes de Celso morrer, eu pedi a ele para ele pegar os livros que ele considerava mais importantes e relesse e anotasse na margem se havia erros, bom, enfim, que tipo de erro, porque era erro de modo geral de composição, mas enfim, mas havia erro. Ele anotou, aquilo ficou lá, nunca mais pensei nisso, e na hora de fazer as edições definitivas, essas edições revistas por ele foram muito úteis, obviamente. Além disso, eu tinha, por exemplo, Formação Econômica do Brasil, que talvez seja o livro mais conhecido dele, eu tinha também os originais. Então, em alguns momentos, mesmo as edições tendo sido revistas várias vezes por ele, mesmo assim havia diferenças que eu tive que tirar a dúvida, no original. Bom, então isso eu fiz, digamos, várias edições de livros dele, para os quais eu pedi novos prefácios. Eu fiz todos eles pela Companhia das Letras, que foi muito, me apresentou um projeto, eu apresentei, aliás, um projeto para eles e eles aceitaram esse projeto de levar adiante algumas obras de Celso com novos prefácios, com nova paginação, enfim, livros mais modernos, digamos assim. Então, esse foi a primeira vertente que eu explorei, eram as reedições dos livros mais importantes de Celso. Bom, uma segunda que eu também me encaminhei por aí era
era o seguinte, quer dizer, uma coisa são os textos e outras coisas são os contextos, né? Mas eles devem, a meu ver, deviam estar juntos, textos e contextos. Então, em matéria de contexto, eu comecei a ler um pouco os arquivos de Celso, mas ler completamente sem nenhum método. Pegava uma coisa aqui, uma coisa acolá, e fui vendo que havia muito material importante que talvez valesse a pena publicar números temáticos. Eu pensei primeiro em números de revista, depois não deu certo. Na verdade, foram livros, são livros. Esse que você mostrou, o último, que é o Ano de Formação, esse é o último. E eu fiz 6. São todos eles temáticos, em que eu parto do princípio de que, quer dizer, eu parto de textos de Celso, e a partir daí, novamente, ver o contexto, em que momento ele escreveu aquilo, por que ele escreveu. Normalmente eu peço para uma pessoa fazer um texto, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, vai lá, contextualizando o que estava ali, e tento pegar, na medida do possível, algumas entrevistas dele naquela época em que ele fez aqueles apontamentos, aqueles textos. Eu fiz o primeiro, em 2008, chamado Ensaio sobre a Venezuela. Este foi o primeiro, que é um trabalho de Celso que ele fez nos anos 50, 57, quando ele estava na CEPAL, é um trabalho absolutamente técnico. Ele era chamado, os economistas da CEPAL eram chamados a fazer estudos monográficos, digamos, da economia de vários países. Celso fez esse da Venezuela. Eu depois descobri que só havia uma cópia desse relatório no Banco Central da Venezuela, porque a CEPAL, na época, não deixou circular por injunções políticas do então ditador da Venezuela, que era o Pérez Jiménez, general. E depois que eu peguei esse material, eu me dei conta de que eu tinha, quer dizer, enfim, mexendo lá em cada papelada, eu tinha, na verdade, o original dele escrito à mão, em grande parte, e datilografado, com revisões de Celso, que era já diferente do único exemplar que havia no Banco Central da Venezuela. Bem, eu publiquei isso com outros estudos de Celso sobre a Venezuela e, por coincidência, foi o momento em que o Brasil estava descobrindo o pré-sal. E aí, por isso mesmo, quer dizer, a ideia de que o Celso punha o dedo na ferida, digamos, naquele momento da Venezuela, nos anos 50, era que a Venezuela exatamente foi um país que se não industrializou, ou a pouca indústria foi desindustrializada, digamos assim, exatamente porque tinha uma abundância de divisas com a exportação de petróleo. E isso, naquele momento, quando eu fiz 2008, havia esse debate, a Rosa Maria vai se lembrar bem disso, você também deve lembrar, de uma possível desindustrialização do Brasil se descobrisse um petróleo que desse uma abundância de divisas para o país, digamos assim. Bom, esse livro, por sorte, por coincidência, fez sucesso, digamos, né? E aí eu me entusiasmei e fui embora nesses 6 que eu fiz. Fiz depois um sobre os 50 anos da Sudene, na época eram 50 anos, em 2009. Fiz um sobre o Plano Trienal, que ele fez o Plano Trienal quando era ministro do Planejamento. Eu publiquei o Plano Trienal inteiro, porque, para minha surpresa, eu liguei para o Ministério do Planejamento, lá para 2010, por aí, perguntei se tinha um Plano Trienal e eles disseram que não tinha na biblioteca. Aí eu digo, bom, então talvez seja a hora de publicar na íntegra, né? Eu tinha ali na íntegra. Depois eu fiz que mais? Eu fiz um sobre o curso de Economia e Desenvolvimento que Celso dava em Paris. Já não lembro mais. Eu sei que eu fiz um sobre a cultura, peguei todo o material dele de cultura, porque eu fui percebendo também que a obra de Celso foi interessando. Isso é bem o Celso, ele extrapola os limites da economia desde os anos 70, eu acho. Rosa Maria, não sei se concorda. É como se a moldura da cultura, da economia ficasse pequena, estreita. Então, ele vai extrapolando. E, evidentemente, vai incorporando outros ramos, enfim, muita coisa de ciências sociais, muita coisa, especificamente ciência política, e a cultura também foi já se incorporando na obra dele desde os anos 70, final dos anos 70. Então, quando ele chega no Ministério da Cultura, começa a refletir sobre a cultura, evidentemente ele já tem uma base teórica muito grande, ele já pensava sobre a cultura brasileira e a cultura, digamos, ocidental, já há muitos anos. Então, eu reuni todos esses textos e comecei a ver também que havia muito interesse que na época dele não havia isso, os estudos de cultura, né? Em algumas universidades, algumas faculdades tinham estudos de cultura. Bom, então eu fiz esses 6. Depois que eu fiz os 6, eu cansei. Cansei de fazer os 6, resolvi passar para uma terceira vertente, que foi fazer uma espécie de coletâneas, antologias e coletâneas. Fiz essa edição comemorativa
que você mostrou, do Formação Econômica do Brasil, em 2009. E aí reuni um pouco todos os, como é que eu posso dizer, críticas e prefácios do livro no exterior, e depois parti para uma coletânea, enfim, uma antologia chamada Essencial Celso Furtado, pela Penguin, 2013 ou 2014, por aí. Bom, e fiz, e saiu certo, tal, saiu, deu tudo bem. E aí eu fui fazendo, de vez em quando fazia uma e tal, e agora, mais recentemente, eu quero chegar aí, que eu quero chegar, tendo em vista o centenário dele este ano, eu fechei mais 2 projetos com a Companhia das Letras. O primeiro foi para fazer os diários, que eu publiquei em novembro, e o segundo, uma seleção da correspondência de Celso, que, enfim, está previsto, eu acabei de entregar no primeiro dia de confinamento, eu mandei para a editora, e está para sair em final de julho, se não houver atraso, porque aparentemente todas as editoras, não só no Brasil, vão ter um atraso nas suas programações este ano. Né? Os diários, rapidamente, eu falo aqui 2 palavras sobre os diários. Os diários, eu já conhecia alguma coisa aqui e acolá, e já tinha, inclusive, publicado uns trechinhos dos diários nesse livro do Anos de Formação, mas aí fui caindo em diários e realmente eu não imaginava que eu fosse cair em tantos livros, em tantos cadernos, desculpe, de diários. Eu mais ou menos caí nos 45, 46 cadernos. Agora, nenhum deles, nem de longe, é todo preenchido. O Celso preenchia, sei lá, escrevia 10 páginas, largava aquele caderno, daqui a pouco comprava outro. Trocava de país, estava na França, chegava em Copacabana, no Rio, comprava mais um caderno. Depois ia viajar não sei para onde, comprava um terceiro caderno. A minha vida inteira eu me lembro de viajar com o Celso e a gente comprar caderno. Quer dizer, ele, me lembro na China foi meio complicado uma vez, quando eu fui à China, ainda era a China meio maoísta, enfim, eram outros tempos. Mas acabei comprando um caderno chinesinho lá, comprando um caderno. Então, esses cadernos todos, o Celso não foi propriamente um diarista, digamos assim. Ele não era uma pessoa que chegasse em casa e escrevesse o que de mais importante tivesse lhe acontecido durante o dia. Não era isso. Mas houve momentos na vida dele em que ele teve uma espécie de uma necessidade imensa de colocar no papel ou situações de estresse, hoje em dia se diria estresse, enfim, na época era de angústia, de aflição, o que você quiser, ou problemas da vida dele, mas muito poucos. Os diários são muito pouco pessoais nesse sentido, ou dificuldades políticas na hora, por exemplo, da Sudene. Houve muita dificuldade para aprovar o plano da Sudene, os planos diretores, aquelas brigas de Senado, de Câmara, de presidente da República. Então, isso tudo ele fez, ele deixou várias anotações, depois, na época do exílio, também deixou, e os diários são de uma riqueza fantástica, porque tem perfis das pessoas, dos políticos, dos grandes amigos dele, depois os que deixaram de ser tão grandes amigos, ficaram apenas conhecidos, como Roberto Campos, outros a quem ele foi muito ligado, como Ulisses Guimarães, outro, a parte política toda da redemocratização, a meu ver, é um dos pontos fortes do diário, de 83, 84, 85, por aí. Enfim, publiquei esses diários e agora estou finalmente no projeto último, que é este das cartas. É um projeto gigantesco. Eu troquei o projeto em 2 momentos. Primeiro, eu queria fazer só as cartas do exílio, mas fui pegando, selecionando. As cartas do exílio estão aqui em Paris, ainda estão aqui. Eu estou trabalhando com xerox. E eu estou trabalhando muito nelas, mas agora já não estou trabalhando em mais coisa nenhuma. De qualquer maneira, é uma publicação de fôlego. Quer dizer, eu mais ou menos peguei uns 70, 80 interlocutores com quem Celso manteve realmente um diálogo epistolar. O que me interessava não era, quer dizer, o que me interessa, basicamente me interessou, era cartas em que havia troca de ideias, e há muitas. Rapidamente, dos brasileiros, basicamente eu me lembro, assim, eu pus uns 30 brasileiros que vão desde Antônio Calado, Antônio Cândido, Fernando Henrique, Florestan, Ottaviani, Chico Oliveira, Francisco Veforra, enfim. É muito interessante, alguns políticos,
não muitos, mas tem poucos políticos. Tem Carlos Lacerda, que é uma carta muito interessante, Carlos Lacerda convidando o Celso para fazer parte da frente ampla, que acabou não dando em nada. Enfim, e depois um outro bloco de correspondentes estrangeiros. Basicamente, eu pego os ligados à CEPAL, a começar pelo Raul Prebisch, que é um dos pontos altos desse livro de cartas, eu acho. É uma beleza a correspondência do Celso com o Prebisch. Durante 50 anos eles se corresponderam. Depois eu pego alguns outros cepalinos. Depois eu entro também nos correspondentes dele de Cambridge, aquela primeira geração dos keynesianos, Nicholas Caldwell, Richard Kahn, o Sraffa, o Spaventa, John Robinson, enfim, por aí. E depois um pouco economistas dos Estados Unidos, como Hirschman, como Charles Wogler, que não era economista, mas enfim, era antropólogo, alguns da França. E aí esse conjunto todo, vamos ver quando é que vai sair agora, está dependendo um pouco da programação. E finalizando, todo este material agora, como você disse, foi para o IEB. Eu fiz uma doação de todo o material do Celso, dos arquivos dele, para o IEB, e agora é de imaginar que daqui a pouco também, quer dizer, eu fiz isso no final do ano, foi em novembro, e aí o IEB logo depois entrou de férias, a USP, e veio, evidentemente, essa desgraceira. Então a gente vai ter que esperar um pouco isso passar para ver o destino, mas de qualquer maneira tudo ficará à disposição dos pesquisadores, eu quero crer que breve. Acho que é mais ou menos isso que eu poderia começar a falar. Tá ótimo, Rosa, muito obrigado. Acredito que só aí confirma tudo que ela trouxe, as informações de que é realmente um trabalho extraordinário que ela vem fazendo. Nas minhas aulas de interpretações do Brasil, eu digo para os alunos que tem os canônicos e tem os esquecidos. Os esquecidos, via de regra, são aqueles que não foram reeditados, não foram publicados e as novas gerações não puderam conhecer. E tudo isso mostra que o trabalho da Rosa, em todo esse esforço de reedição, Celso Furtado permite às novas gerações conhecer esse trabalho e ampliar essas facetas, com os diários, com as cartas, com toda essa interlocução intelectual que ele cultivou no Brasil e no mundo. Então, muito bom te ouvir, Rosa, muito obrigado. Eu vou aqui nomear Rosa 1, ou Rosa de Paris e a Rosa de São Paulo, só para a gente... Rosa de Cairo não tem nenhuma, né? Só para a gente aqui organizar aqui, e inclusive já também convidar os presentes que, ao final da intervenção da Rosa Vieira, que se quiserem enviar as questões aqui pelo chat, podem fazê-lo, tá? Fiquem à vontade. Queria ainda também mencionar para aqueles interessados que existe uma cinebiografia de Celso Furtado, Um Longo Amanhecer. O diretor Zé Mariani gentilmente, inclusive, permitiu que nossos alunos assistissem esse documentário, que faz de maneira bastante didática, bastante panorâmica, uma instigante reconstituição da trajetória do Celso. Então, vou passar agora a palavra para a Rosa, mas não sem antes fazer aqui manifestar uma informação institucional que é importante aqui para a FGV, em todos os eventos e agora nos webinários. É sempre importante ressaltar aqui para que não haja aí confusões e dúvidas de interpretação, tá? Isso é pedido em todos os eventos, e eu vou aqui ler rapidamente uma frase aqui para que todos aqui fiquem claros do ponto de vista institucional, As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação e por convidados que participam de eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Tá? Só para deixar aqui registrado, já que a gente está gravando esse evento, queria dizer também da alegria de ter a presença de familiares de Celso aqui, como a neta deles, a Sofia Furtado, tá? Uma grande alegria. E, como eu disse, Rosa Vieira é autora desse livro, que eu mostrei para vocês, e que está saindo agora em segunda edição. Essa é a capa da primeira edição, mas está saindo em segunda edição o trabalho intelectual, a tese de doutorado da Rosa Vieira, a quem também nós agradecemos por ter aceito o convite, por estar aqui presente e por compartilhar de todo o seu conhecimento acumulado no trabalho de pesquisa sobre a obra de Celso Furtado. Então, muito obrigado, Rosa, você com a palavra. Bom, primeiramente, eu agradecer, agora o caso publicamente, esse convite para participar das comemorações do centenário, juntamente com a Rosa. Eu dediquei
alguns anos da minha vida acadêmica ao estudo da obra, do pensamento do Celso Furtado. Eu não sou economista, eu tenho muitos pecados, mas esse seguramente não. Eu sou, como você já havia dito, historiadora, tenho formação em ciências sociais, e isto significa que eu analisei o pensamento e o projeto de desenvolvimento do Celso Furtado de um modo muito diverso daquilo que faria normalmente um economista. E eu acredito que a minha fala, ela em larga medida vai dar dimensão disto, né? Há um documentário, você falou você fez referência ao José Mariani, ele tem um documentário que eu gosto muito, gosto de todos, mas esse eu aprecio particularmente, é Um Sonho Intenso. Há um determinado momento nesse documentário que eu acho assim, absolutamente genial. É quando aparece o Carlos Lessa, nosso grande economista, e falando longamente sobre cultura, sobre o pensamento social brasileiro, sobre a arte nas décadas de 20 e 30. Quando ele termina a fala, ele faz, com uma fina ironia e com muito humor, ele solta uma frase que eu acho maravilhosa. Sozinha, a economia não vai a lugar nenhum. Eu acho essa frase maravilhosa. Pois bem, sozinha, a economia não vai a lugar nenhum. Eu resolvi utilizar isto como gancho para falar sobre Celso Furtado, porque, no meu entender, entre todos os economistas brasileiros, ele é o que melhor expressa esse espírito contido na provocação do Lessa. Quando a Rosa fez referência, agora há pouco, do que, como a obra do Celso Furtado, ela começa pequenininho na economia, aquilo vai desdobrando, eu tive a sensação de que nós tínhamos combinado a intervenção. Então, girando em torno de tudo isso, eu faço uma pergunta, né? Como é que Celso Furtado concebia a ciência econômica? Sem nenhuma dúvida, não tem nada a ver com aquilo que é a concepção neoclássica, a histórica, que hoje é a concepção hegemônica. Ela é uma concepção apresentada como uma ciência neutra, de validade universal, a histórica, como eu disse. Celso Furtado vai absolutamente para outro caminho. Há um texto do Celso Furtado muito interessante chamado Autorretrato Intelectual. Ele aparece, às vezes, com outro nome também. E há uma passagem muito esclarecedora da maneira como o Celso Furtado concebe a economia. E eu vou ler esse trecho. A economia não chegaria a ser, para mim, mais do que um instrumental que me permitiria, com maior eficácia, tratar problemas que me vinham da observação da história ou da vida dos homens em sociedade. Nunca, e aí eu grifei essa frase, que eu acho que ela é muito significativa, nunca pude compreender a existência de um problema estritamente econômico. Para Furtado, os processos econômicos eram como que cadeias de decisões e estas como estruturas de poder. Portanto, absolutamente afastado dos conceitos de mecanismo e de equilíbrio que são essenciais no enfoque do pensamento neoclássico. O Celso Furtado afirma que sem o recurso à história e sem o recurso à vida dos homens em sociedade, a economia seria, segundo ele, apenas uma ciência menor de gente sem imaginação. Não há como não assinar embaixo, vivendo tempos que vivemos hoje, né? Pois bem, como é que eu vejo esse conjunto de... Como é que eu posso enfocar esse conjunto de observações e como eu vejo Celso Furtado dentro desse contexto? O Celso Furtado é dono de uma obra de múltiplas facetas, multifacetada, e uma obra de ressonância mundial. E, no meu entender, ele foi o mais cosmopolita dos modernos pensadores sociais brasileiros. Então, percebam, eu não estou me referindo a Celso Furtado como economista, porque eu acho que isto, na verdade, diminuiria muito
o peso, a importância e o significado que ele tem para o pensamento brasileiro. Então, no meu entender, o Celso Furtado é um pensador social. E classificá-lo como economista, ainda que um economista que tenha comprometido com a superação do subdesenvolvimento, que não é pouco, ainda que ele seja um cepalino, ainda assim, eu acho que chamar Celso Furtado, pura e simplesmente, como economista, seria, em larga medida, empobrecer a percepção da trajetória do Celso Furtado. No final dos anos 50 e início dos anos 60, nós vamos encontrar o Celso Furtado no olho do furacão, travando embates políticos pelas reformas do Brasil e profundamente envolvido com a problemática nacional. Entendo que foi exatamente nesse processo que ele vai construindo as suas formulações. É daí que vem a ideia que eu esposo, digamos assim, de que, mais do que um economista, o Celso Furtado foi um pensador social, ligado a uma refinada linhagem de grandes intelectuais brasileiros que, desde 30, vão elaborando interpretações sobre o país no bojo das grandes questões nacionais, no confronto entre diferentes projetos de nação. Então, a quem estou me referindo, né? O Bernardo me falou agora há pouco que ele dá um curso sobre intérpretes do Brasil e, com justa razão, o Celso Furtado deve ser um dos contemplados nessa análise. Então, no meu entender, o Celso Furtado ele aparece como um continuador desta riquíssima geração que, para citar alguns, Caio Prado, Sérgio Buarque, Darcy Ribeiro, Florestan, em suma, para mim, a trajetória de Celso Furtado, elas se confundem com a história da construção do Brasil moderno. Então, se pegarmos a história de vida de Celso Furtado e se pegarmos, em última instância, a história da construção do Brasil contemporâneo, é lá que nós vamos encontrá-lo. Para se ter uma ideia, ele integrou a comissão BNDES-CEPAL, e que deu os fundamentos do plano de metas. Ele foi o criador da Sudene, a Rosa fez referência a um dos trabalhos que realizou, exatamente publicando coisas da Sudene. Ele criou a Sudene em 64 e vai ser seu superintendente ele criou em 59 e vai ser o seu superintendente até 64. E foi aí, nesse momento, que elaborado pela primeira vez um plano integrado de desenvolvimento do Nordeste. E ele fez isto com uma leitura absolutamente inovadora dos problemas da região. Por quê? Para o Celso Furtado, e essa que eu acho que é a grande contribuição extraordinária, quando pensa a questão do Nordeste, para Furtado, os problemas do Nordeste não eram problemas advindos da seca. Os responsáveis pelos problemas do Nordeste eram as estruturas econômicas e sociais arcaicas. Era isto, segundo Furtado, que aprisionavam as populações da região e o próprio Nordeste numa espécie de círculo de ferro do atraso. E a Rosa lembrou disso também. Ele foi ministro de Goulart em 62, quando teve à frente pela primeira vez, na primeira pasta do planejamento, elaborando o plano trienal. Agora, todas essas intervenções de Celso Furtado, elas estavam sustentadas por um pensamento original, que levava, e isso eu considero extraordinário, ele tinha um pensamento original e, principalmente, ele levava em consideração nas análises as condições, as particularidades históricas específicas do capitalismo periférico. Ele levava em consideração as funções específicas do Estado nos países periféricos. E, finalmente, ele via também, como de uma forma muito particular, os intelectuais envolvidos com as reformas nos países subdesenvolvidos. O Celso Furtado foi um cepalino de primeira geração.
e dá para afirmar com certeza que dessa geração ele é o mais fértil, o mais original. E ele, ao lado de Raul Prebisch, vai dar forma àquilo que a gente convencionou chamar de pensamento econômico latino-americano. E é aí, nesse contexto, que nasce uma concepção fundamental a respeito da questão do subdesenvolvimento. Qual seja, a de que o subdesenvolvimento não é uma etapa natural de evolução do capitalismo, uma etapa pela qual os países centrais também passaram. Para o pensamento econômico cepalino, o subdesenvolvimento é um produto perverso da divisão internacional do trabalho. Ela é o resultado da expansão capitalista do século XIX, que foi distribuindo de forma desigual os frutos do progresso técnico, que impunham a desvantagem reiterativa à periferia do capitalismo no lugar das vantagens comparativas que queria o Ricardo. Então, veja, imbuído da convicção de que para compreender o subdesenvolvimento era necessário um corpo teórico específico de análise e de que o caminho para a sua superação não podia ser trilhado nas condições de livre mercado, o que fez Furtado, no meu entender? Furtado ele vai construir essa obra teórica múltipla e com um propósito fundamental, que é decifrar o enigma de nosso atraso. E, ao mesmo tempo, ele vai atribuir ao Estado um papel ativo na formulação e execução do projeto de desenvolvimento capitalista autônomo. Então, eu falei de duas coisas. Eu falei, uma, da percepção do Furtado de que da impossibilidade de fazer qualquer coisa no que diz respeito à superação dos impasses da periferia, se não houvesse efetivamente um quadro teórico claramente designado, claramente desenvolvido para isso. E a segunda coisa que eu fiz referência é o papel do Estado na periferia. Eu vou tentar ser o mais sintética possível, mas para levantar essas duas questões. É importante que se diga que o Celso Furtado ele não aplicou simplesmente as teses cepalinas. Quem lê Raul Prebisch, os seus documentos, e lê Celso Furtado, vai perceber que existe, obviamente, a influência do pensamento do Raul Prebisch. Mas a diferença entre um e outro, eu posso dizer que é uma diferença abissal. Então, em que medida? O Celso Furtado, sem dúvida, ele absorve as teses cepalinas e faz uma releitura dessas teses. Ou, para usar uma expressão mais, digamos, contemporânea, eu diria que ele vai fazer, ele ressignifica essas teses. Ou seja, ele deu para essas teses uma dimensão de historicidade que não existia nas formulações de Raul Prebisch. Raul Prebisch é um técnico, Celso Furtado não. Celso Furtado é um pensador. Essa é a grande diferença. E outra coisa, dá para perceber, não vou desenvolver aqui, mas trabalhei com isso na minha tese, a de que o Celso Furtado ressignifica o trabalho, o pensamento da CEPAL e, ao mesmo tempo, acomoda essas formulações a um substrato teórico-ideológico de bases nacionais, representado por todo esse pensamento social que vem sendo construído desde 30. Então, para fazer uma síntese, onde eu quis chegar? Eu quis chegar basicamente o seguinte, que no pensamento de Celso Furtado, existem as concepções cepalinas keynesianas, está presente ali as teorias de François Perroux, de Mannheim, de Weber, de Schumpeter, e tudo isto se acomoda com as temáticas nacionais compromissadas pela modernidade. Em outras palavras, ele fez algo que não estava presente nas formulações originais de Raul Prebisch. Ele reconheceu o atraso, isso é interessante dizer. Quando o Celso Furtado começa a trabalhar, e aqui no Brasil desenvolver as suas formulações, ele trabalha com a ideia de que nós temos um destino comum à América Latina.
Mas, na medida em que a questão nacional vai ganhando cada vez mais o espaço central, nós vamos perceber que o subdesenvolvimento brasileiro ele passa a ser analisado menos com esta história comum à América Latina e mais vinculado às nossas peculiaridades históricas. Não vou falar sobre isso, mas o livro Formação Econômica do Brasil, esse trabalho extraordinário, ele é, pelo menos, excetuando a primeira parte, vamos dizer, excetuando a primeira parte, nada mais, nada menos do que o Celso Furtado, através da história econômica, remontar o processo de formação de uma nação subdesenvolvida. Então, formação econômica do Brasil não é qualquer história econômica, é a história econômica do surgimento do subdesenvolvimento, com as características dualistas, etc. E, agora, a gente pode afirmar, com certeza, que o Celso Furtado combinou ação reformadora e originalidade teórica. E, sem dúvida, Chico de Oliveira dizia que o Celso Furtado elaborou algumas obras que, na verdade, explicavam o Brasil aos brasileiros, né? Formação econômica, desenvolvimento e subdesenvolvimento, o mito do desenvolvimento, que é extraordinário, projeto para o Brasil, entre outros. Mas, se nós pegarmos toda a obra do Celso Furtado, desde formação econômica até seu último trabalho, o que nós vamos encontrar? Aquilo que é a marca de Furtado: rigor teórico, reflexão engajada como fundamento para a ação. Em todas elas, o Celso Furtado vai fazer uma defesa imperiosa de uma via própria para o desenvolvimento nacional, sustentado pela indústria, por profundas reformas nas estruturas arcaicas do campo, pela integração regional, pela desconcentração de renda e incorporação das massas à cidadania econômica e social. Agora, Furtado tinha plena clareza de que este não era um caminho que poderia ser trilhado, digamos assim, nas condições do livre mercado. Daí, Furtado demandar um Estado planificador, comprometido com as políticas que induzissem a superação da subordinação externa e do subdesenvolvimento. Pois bem, normalmente se fala desse Estado colocado por Celso Furtado como um Estado de inspiração keynesiana. De fato, ele é. Porém, a preocupação de Celso Furtado ela é muito clara. Ele não quer tomar por analogia as intervenções que o Estado keynesiano fazia nos países centrais. A proposição de Celso Furtado com relação à problemática de Estado é a de que esse Estado deveria levar em consideração as peculiaridades de uma nação atrasada. Então, o que Celso Furtado dizia? Que no mundo periférico, a ação compensatória do Estado não poderia ser tão conjuntural ou apenas de caráter anticíclico. Se nos países centrais o propósito da intervenção era reconduzir o sistema econômico ao ponto de equilíbrio, ao pleno emprego, à otimização da poupança ociosa, no mundo subdesenvolvido, ele dizia, é outra coisa. No mundo subdesenvolvido, era necessário a presença permanente do Estado, com políticas públicas voltadas à superação dos obstáculos que impediam a arrancada do subdesenvolvimento. Eu estou mais ou menos me aproximando ao fim, achando que a coisa está indo muito longe, mas, de qualquer forma, existem algumas coisas que eu preciso pontuar. Por que o Celso Furtado atribui ao Estado brasileiro um papel central na luta contra o subdesenvolvimento? Outra pergunta, por que o Celso Furtado teve que aclimatar o keynesianismo às condições de periferia? Eu li um dos livros dele, que densamente político, que é o Dialética do Desenvolvimento, que é um livro que ele publica em 64, quando realmente tudo está praticamente explodindo.
E é lá que a gente percebe claramente por que o Celso Furtado aclimatou esse Estado. Por que ele fez do keynesianismo uma outra coisa no sentido de envolver, aliás, propiciar o desenvolvimento. O Celso Furtado tinha consciência muito clara das contradições do modo singular como o Brasil estava realizando a sua modernidade capitalista. O Celso Furtado tinha uma visão muito clara aqui dentro. Ou seja, ele, aos poucos, ele vai se voltando à análise de aspectos da realidade brasileira que não estavam presentes na análise econômica. Então, ele só é capaz de perceber efetivamente essa questão, ou seja, questões muito específicas da transição do Brasil para a modernidade, exatamente porque ele não se limitava à economia. Então, vamos lá. Liberto do olhar de economista, que poderia levar o Furtado a ver o Estado apenas como um epifenômeno da economia, Furtado ele mergulhou fundo no entendimento das condições através das quais o Brasil vai realizar a transição capitalista industrial. E ele vai analisar as condições que fizeram com que o Brasil tivesse uma ordem burguesa muito peculiar, uma ordem burguesa sem rupturas radicais. Examinando a nossa história, ele vai perceber que, no lugar de modificações estruturais que superassem o passado agrário de base colonial, Furtado se deparou com tortuosas acomodações entre velhas e novas elites, entre grupos agrários decadentes e burguesia em ascensão. Então, ele observou que, no plano político, havia aquilo que ele chamava de indefinição ideológica da burguesia industrial. E ele dizia, essa indefinição ideológica da burguesia industrial é o que vai fazer com que não ocorra no Brasil uma modernização democrática. É isso que vai permitir a aliança desses grupos burgueses industriais com as oligarquias mais atrasadas. Para Furtado, ele fala isto na Dialética do Desenvolvimento, o nosso pecado capital era a ausência de uma revolução burguesa clássica. No Brasil, as modificações estruturais esperadas numa transição capitalista, elas foram dribladas pelas novas camadas dirigentes que se acomodaram com o passado. Além de manter intocadas as estruturas arcaicas do campo, ele vai dizer o seguinte, que a burguesia brasileira, carente de capitais, sem o empreendedorismo schutteriano que o Celso Furtado gostaria que tivessem, essa burguesia ela enveredou para o caminho da dependência tecnológica e de concessões aos capitais externos. E o Celso Furtado afirma, ele percebe o seguinte, talvez isto fosse o mais racional do ponto de vista dos interesses empresariais imediatos. Mas ele diz, mas para o Brasil, isto foi absolutamente perverso. Os grupos internacionais oligopolistas se apropriaram de parte significativa da poupança nacional, provocando uma desnacionalização intensa e um perene estrangulamento externo. Bom, não sou eu que vai dizer isso, já outros o disseram, que Celso Furtado é um republicano exemplar. Ele jamais fez uso privado da República. Furtado, como é que eu posso dizer? É lúcido, desculpem, minha garganta secou. Celso Furtado, lúcido, pessimista, acho, pelo menos do ponto de vista teórico, do ponto de vista político, não posso falar, obviamente, do ponto de vista pessoal, lúcido e pessimista, ele partiu em novembro de 2004. E é interessante ou triste que nessa partida, no último texto, nos últimos trabalhos dele, O Longo Amanhecer, ele constata que em nenhum momento na nossa história nós estivemos tão longe de ser aquilo que tínhamos esperado um dia acontecer.
o último depoimento dele, eu acho que um dos últimos depoimentos públicos dele, foi colhido pelo José Mariani, autor do documentário Longo Amanhecer. E a pergunta, eu acho que é uma pergunta que as novas gerações precisam responder. Quem manda nesse país? Né? Então, eu encerro as minhas observações aqui. Dá vontade de puxar palmas aqui. O que aconteceu? Não, dá vontade de puxar as palmas agora, já que estamos com, né, uma audiência de 60 presentes que acabaram de assistir. Rosa, muitíssimo obrigado. Alguns já estão se manifestando aqui pelos nossos emojis. Muitíssimo obrigado por essa bela exposição, tocante, emocionante mesmo te ouvir, pela sua clareza expositiva, pelo seu rigor analítico e como você socializou conosco de forma com tanta acuidade o pensamento do Celso, né, enquadrando a ciência econômica como uma ciência social, como uma ciência histórica, e mostrando como os fenômenos são interdependentes e complexos, né? E isso vale, evidentemente, para o que a gente está vivendo como desafio global no mundo de hoje, que se não é decorrente de uma crise financeira, a crise financeira vem a reboque também da crise sanitária pela qual estamos passando. Você mencionou também o outro filme do Mariani, que exibimos também aqui numa sessão Cineclube, em que Rosa de Paris estava presente no Rio de Janeiro, Um Sonho Intenso, e também estamos já preparando também para o segundo semestre, o laboratório, a exibição do último filme documentário do Zé Mariani, chamado Livre Pensar, sobre Maria da Conceição Tavares. Então, assim como eu mencionei aqui a presença dos nossos alunos de graduação da disciplina de Interpretações do Brasil, queria aqui também registrar a presença dos integrantes do Laboratório de Pensamento Social, que estão fazendo seus mestrados, seus doutorados, alguns deles, inclusive, seguindo aqui de fora do país, o nosso evento da Argentina, da Suécia, da França. É muito legal ter a presença de todos. Queria destacar também aqui na nossa plateia virtual a presença da professora Maria Lúcia Palares Burke, que está uma das referências nos estudos sobre Gilberto Freire, sobre a obra de Gilberto Freire, que está também de Cambridge assistindo aqui ao nosso evento. O professor Isidoro Blickstein, da Escola de Administração, catedrático em Linguística da USP. Então, é muito bom ter uma plateia tão qualificada para acompanhar esse debate. Fico muito feliz aqui com o sucesso desse nosso evento e com as duas intervenções que acabamos de ouvir. Então, estamos aí cravados com 4 horas da tarde, pelo menos horário local, horário do Brasil, vários fusos aqui concomitantes, mas então temos agora ainda metade do nosso tempo que fica em aberto para as questões. Eu até aqui articulei com a Beatriz, que é assessora do CPDOC, que imaginando aqui a chuva de perguntas que haveria pelo chat, mas o pessoal ainda está um pouco tímido, não tivemos muitas perguntas. Eu vou colocar uma aqui que foi feita por um professor da UNB, que nos escreveu, mas é uma questão pontual, talvez Rosa Aguiar saiba esclarecer. Ele se refere a um filme em que Celso é entrevistado, um filme em inglês chamado The Troubled Land. Você tem notícias ele ter interesse nesse material sobre Celso? Não sei se você tem notícias. Primeiro, eu queria agradecer a Rosa Maria, brilhante como sempre, Rosa Maria, muito bom te ouvir. Você vai nos pontos certos, você fala com muita concisão, com muita competência, muito brilho, parabéns. E vamos agora esperar a segunda edição do seu livro, né? Que deve estar para sair, independente dessa epidemia que nos atrasa a todos, mas enfim. O filme é o seguinte, em 61, em julho de 61, Celso viu esse filme na Casa Branca. Celso foi fazer uma viagem, era o início do governo Jânio Quadros, enfim, havia uma negociação para mandar algum ministro do governo Jânio aos Estados Unidos, mas quando o Jânio, digamos, pediu acesso para que ele continuasse à frente da Sudene, ele foi a pessoa indicada por Jânio Quadros para ir
aos Estados Unidos encontrar com uma viagem, fazer uma visita ao John Kennedy, que era bom. E Celso viu lá esse filme. Esse filme era o seguinte: tinha sido feito um ano antes por uma, enfim, ela era um pouco ligada ao Kennedy, eu não me lembro bem se era pelo marido, e ela trabalhava na ABC, uma das redes de televisão nos Estados Unidos, o nome dela era Ellen Rogers. Ela veio ao Brasil. É um filme bem anos de Guerra Fria, o filme inteiro, toda a gravação em off, diz o tempo inteiro assim: vocês vejam bem o que está acontecendo no Nordeste com as ligas camponesas, nós não queremos ter uma segunda Cuba no Nordeste. O filme inteiro é feito, digamos assim, e provavelmente o pessoal da ABC e outras pessoas dos Estados Unidos ficaram um pouco espantados com, digamos, as ligas camponesas. Era basicamente baseado em torno das ligas camponesas. Entrevista, evidentemente, Julião, e entrevista Celso, e Celso fala com Ellen Rogers, que pede a ele se teria alguém para indicar, alguma pessoa que trabalhasse em algum engenho, e Celso então sai com Ellen Rogers um dia ali pelos arredores do Recife e encontra enfim, ele podia ter uns 40 anos, mas parecia ter 60, 70, o Severino. Severino era muito pobre, era cortador de cana, tinha uma casinha bem miserável, onde ele vivia com a mulher e com dois filhos, uma menininha já que já ia para a escola, descalça, e uma criança que tinha paralisia infantil e ficava o tempo inteiro no colo dela, da senhora. Bom, e ela aí começa a fazer, em torno do Severino, ela faz esse filme. É um filme, obviamente, do auge da Guerra Fria, do pavor dos Estados Unidos de explodir no Nordeste, digamos, uma outra Cuba, como eles dizem o tempo todo, e tem uma cena que é absolutamente fantástica. O Severino trabalhava no engenho de que era pai daquele Ney, esqueci o nome dele, que era muito ligado ao Collor, esqueci o nome dele, Ney Maranhão, exatamente. E ele era o pai do Ney Maranhão, que era o dono do engenho, e tem uma cena absolutamente fantástica, ele entrando, assim, o velho Maranhão saindo, digamos, da propriedade, chegando a Ellen Rogers com o câmera americano, e ele diz: esse pessoal está querendo fazer greve comigo é aqui, e bate numa cartucheira, de onde ele tira um 38, algo parecido, assim: eles se fizerem greve, esse pessoal da cana, comigo vai ser na bala, e começa a atirar para cima, como um louco furioso, e o câmera, que provavelmente nunca tinha visto uma cena dessas, o câmera americano, filma maravilhado, parecendo estar numa cena de faroeste americano. Bom, esse filme foi feito, passou na televisão americana, foi um sucesso gigantesco. Várias pessoas, vários espectadores que viram, telespectadores, resolveram mandar dinheiro para que o Severino pudesse comprar uma casinha melhor. O dinheiro foi encaminhado, a Ellen Rogers encaminhou esse dinheiro, o Severino comprou uma casinha melhor, e esse filme Celso viu na Casa Branca, e apesar de ter visto lá, nunca passou no Brasil. E isso foi antes da ditadura. Quer dizer, mas não passou porque algum general achou que ia dar muita cartaz para o Julião. Bom, esse filme, Celso recebeu uma cópia na época, em 61, e nunca mais se soube desse filme. Ele foi para o exílio. Quando nós voltamos da França para o Brasil, um dia vendo os arquivos dele, nós descobrimos esse filme, que obviamente estava mofado. Bom, então mandou para a Embrafilme fez uma espécie de uns cortes, diminuiu uns 15 minutos do filme, e havia uma única cópia, que era a cópia que eu tenho na minha casa, a cópia desse filme, um pouco cortado. E esse filme, para minha surpresa, apareceu na internet, provavelmente a ABC deixou passar, e hoje em dia está na internet, se você bater The Troubled Land, você vai ver o filme inteiro. Mas é um filme muito impressionante, tipicamente um filme de anos de Guerra Fria. E acaba o final ele fazendo um apelo: não deixem acontecer, não deixem que surja um novo Fidel no Nordeste, por aí vai. E é esse filme que provavelmente a pessoa está se referindo. Agora, tem aqui uma pergunta, eu posso responder? Claro. Já pode seguir na sequência. Do Marcos Taroco. Eu queria só então dar os créditos, que quem fez a primeira pergunta, eu não anunciei, foi o Acácio Brioso, que está acompanhando aqui da UNB. Sim, e fez a pergunta, só faltou dar os créditos. Mas passamos então a pergunta do Marcos Taroco.
Tem aqui uma pergunta que ele pergunta se nas cartas com os cepalinos ou em alguma outra publicação de Celso há menções ou discussões sobre a situação econômica e política do Chile nas décadas de 70 e 80 sob a ditadura de Pinochet. Pergunto porque a sede da CEPAL se encontrava justamente no Chile, que sofreu forte influência do pensamento estruturalista, bom, enfim, quando, de repente, o país se converteu ao monetarismo. Isso é uma boa pergunta para fazer para os secretários gerais da CEPAL na época, não para mim, mas enfim. Gostaria de saber se havia alguma reflexão. Não, que eu tenha visto algo de Celso sobre a CEPAL nos anos 80, não. Tem, evidentemente, quando ele vai para o Chile, quando ele sai do Brasil, o primeiro pouso, digamos, do exílio dele é o Chile. Ele passa 3 meses no Chile em 64, os meses do inverno do Chile, enfim, do Brasil. Ele dá um curso, uma espécie de um seminário sobre, digamos, uma releitura das teses da CEPAL e dos trabalhos da CEPAL feitos uma década antes, digamos assim, no final dos 50, eles estão em meados dos 60. É um seminário que foi importante, quer dizer, que teve a importância dessa releitura. A este seminário estavam presentes, entre outros que eu me lembro, Fernando Henrique Cardoso e Francisco Refort, mas ali tem muita reflexão sobre o Chile daquele momento e depois o Chile de Eduardo Frei. Quando há o golpe do Pinochet, Celso estava na França, mas ele morava aqui, mas ele estava nesse momento de férias na Itália, que foi início de setembro, o ano letivo aqui só começava, enfim, para a faculdade, no final de setembro. Ele estava de férias na Itália, com o pingo de notícias que se tinha. Quer dizer, ele soube muito pouco naquele momento sobre o Pinochet. O que há nas cartas, e é muito pungente, essas são cartas muito pungentes, de alguns exilados que estão ou saindo do Estado Nacional, ou já exilados em embaixadas, e que escrevem para eles pedindo para ver se é possível vir para a Europa enfim, e conseguir alguma colocação, porque eles não têm para onde ir. Agora, nos anos 80, o que tem alguma coisa do Chile é no livro de memórias dele, chamado Os Ares do Mundo, que hoje em dia, hoje não, já há alguns anos eu publiquei no conjunto do livro chamado Obra Autobiográfica de Celso Furtado, que saiu pela companhia em 2014. Se eu bem me lembro. Ali ele fala de viagens ao Chile, aí sim, mas nas cartas não, nas cartas há apenas cartas de alguns exilados, futuros exilados, né, que estavam trabalhando com Allende. Um deles era o Gonçalo Martner, que era ministro do planejamento do Allende. Tem uma carta dele muito pungente, muito impressionante. Ele está exilado numa embaixada, e tem outras assim desse tipo, mas não considerações sobre os anos 80, aí não. Estou vendo aqui a Cássio, já vi. Tá. Bom, até o momento não tivemos mais nenhuma questão. Quero dizer que temos aí tempo em aberto para quem quiser fazer aqui pelo chat, pode redigir. E eu aproveito, então, esse gancho, já que estamos aí aguardando aí a manifestação da plateia, para perguntar para a Rosa Vieira, em relação, vamos dizer, já que você terminou dessa forma, né, falando da questão da inviabilidade de uma modernização democrática, do zelo de Celso Furtado pela coisa pública, né, terminando com essa pergunta provocativa dos dias de hoje, né, quem manda no Brasil. A sua tese de doutorado foi defendida e publicada em livro no final dos anos 90, publicada em 2003, né, e de lá para cá 2 décadas se passaram, né, o Brasil assistiu aí também a um ciclo de alguns chamam de neodesenvolvimentismo, enfim, e agora temos de novo uma discussão sobre a reforma do Estado no sentido aí de cortes enfim, do ponto de vista de um reordenamento jurídico, burocrático, né, seguindo alguns princípios neoliberais. Queria te perguntar em relação a partir desse momento, né, defendida a sua tese e à luz aí das 2 décadas que vivemos do ponto de vista econômico, social, como é que você pensaria nessa conjuntura a obra do Celso Furtado, né? Sabemos todos que, enfim, são obras contemporâneas do seu tempo, da sua conjuntura histórica, mas o que de lá para cá você poderia, à luz do pensamento furtadiano, pensar a sociedade brasileira do século XXI, vamos assim dizer? Eu acho que é uma pergunta difícil de ser respondida, sinceramente falando, né?
e é uma coisa que eu sempre me coloco e sempre me pergunto. É óbvio, esses carinhas que estão no âmbito do poder, nesse momento, eu tenho uma posição muito radical. A minha expectativa é que esse pessoal seja julgado num tribunal de direitos humanos, sem dúvida alguma num futuro não muito, espero que não muito imediato, e acusado de crime contra a humanidade. Que o que eles estão fazendo nesse país é um genocídio. Isso do ponto de vista humano. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, estão numa política sistemática de destruição daquilo que tudo que foi construído. Eu não vou entrar, obviamente, em uma análise que demande conhecimento econômico. Eu vou falar da perspectiva de historiadora e cientista social que sou. Então, vejam, é muito difícil pensar qual seria, digamos assim, de que modo Celso Furtado poderia nos ajudar. O que é que fica da obra de Celso Furtado? Olha, eu tento evitar, digamos assim, a resposta óbvia, mas vamos lá. Celso Furtado, pensando o homem e as suas circunstâncias, o homem e seu tempo, ele é um intelectual, ele é um reformador, que produto de um momento que é o pós-Segunda Guerra Mundial. É um momento que nasce a social-democracia, é um momento que o pensamento econômico descobre a periferia como objeto de reflexão, é um momento em que a ONU, obviamente, já dentro do contexto da Guerra Fria, está muito preocupada, obviamente, com a possibilidade de que a expansão socialista pudesse, digamos, de alguma maneira, afetar a própria periferia. Então, não surge apenas a CEPAL, são criadas comissões do mesmo modo da CEPAL, elas são criadas para os países de língua árabe, são criadas da mesma forma para a região do Japão, China. É criada também uma comissão nos moldes cepalinos, digamos assim, para a África. Ou seja, o caso da agora, a América Latina é a única que efetivamente vai à frente esse processo. Agora, portanto, eu posso situar dentro desse contexto a ideia de que muitas das formulações de Celso Furtado já são formulações que, obviamente, o tempo superou. A questão do dualismo foi uma questão que já foi posta em debate na década de 70 e outras da mesma natureza. Agora, eu acho que o Celso Furtado, as suas formulações, o seu pensamento, ele é alguma coisa que tem um elemento de universalidade. Apesar de ser um homem da fase do pós-Segunda Guerra, apesar de ser um reformista, um planejador com as características do processo nacionalista desenvolvimentista, eu acho que há uma perenidade no pensamento do Celso Furtado. E aonde está? Eu acho que em vários aspectos. Aspecto número 1, a maneira como Celso Furtado pensa a economia. O que é que dá substância, efetivamente, à sua formulação? Celso Furtado é um humanista. Essa que é a questão, essa questão central. Isto é perene dentro disto. A sua concepção de economia. Economia, para Celso Furtado, não é uma economia numérica, não é uma ciência matemática. Economia, para o Celso Furtado, ela é uma ciência social. E é exatamente isto que falta dentro desta perspectiva, dentro da perspectiva que hoje, digamos, administra, entre aspas, a vida econômica nacional. Se você me permite, eu queria ler um pequeno trecho de uma colocação do Celso Furtado. Veja só. Importa saber se prevalece algum projeto social. Perceber que o mais importante é o social foi a descoberta mais relevante da minha vida. Descobri que os economistas podem ser tecnicamente sofisticados e, mesmo assim, não captar a dimensão social dos problemas. Há pouco, li o artigo de um conhecido economista brasileiro que deixou o governo e abriu o escritório para vender
assessoria. Ele mostrava que tudo o que estava acontecendo no Brasil estava certo, que criar desemprego era muito importante, pois novos empregos seriam gerados mais adiante em outros setores. E aí pergunta o Celso Furtado, e o custo social até lá? No meio do caminho, morre muita gente. Esse seria, ou esse deveria ser o custo do progresso? Então, vamos lá. Eu acho que há questões fundamentais contra as quais o Celso Furtado se bateu. A concentração de renda, a exclusão social, a exclusão econômica, a exclusão política. Existe agora um processo acelerado de desindustrialização, um processo de destruição da Constituição da nação como um todo. Ele já tinha percebido isso quando lança o Brasil, uma Constituição interrompida. Então, veja, as questões fundamentais sem as quais o Celso Furtado dizia não ser possível a criação de um país, elas estão de pé. Eu acho que isto ainda continua como grande desafio. Agora, dentro dessa perspectiva, há uma outra coisa que, no meu entender, é fundamental. O que é ciência? A serviço do que deve estar a ciência? Eu acho que essa é uma questão fundamental dentro do pensamento do Furtado. Eu acho que esse é o grande legado. Não faz sentido a ciência que não tenha como referência o homem, que não tem como referência o social. Então, eu acho que não importa. Assim como o pensamento de Sócrates, assim como Platão, assim como Aristóteles, diz muito para a gente, porque tem o humano como referência central, não importa, eu acho que daqui 100, 200, 50 anos, o pensamento do Celso Furtado ele está absolutamente de pé. De pé em que sentido? Não do ponto de vista de algumas proposições econômicas já superadas. O que é que mantém esse pensamento de pé? O humanismo. É a sua concepção de ciência. E a ideia de que o cientista social e o economista ele tem que necessariamente ter como referência a questão do bem-estar humano. Eu acho que, para mim, o pensamento do Celso Furtado ele é, nesse momento, algo fundamental quando nós pensamos que a barbárie, em última instância, ela está instalada. A gente nunca teve muita dimensão, sabe? Havia essa expressão barbárie, mas hoje, quando a gente escuta o ministro da Fazenda falar, quando a gente escuta o presidente dizer, quando a gente escuta um novo ministro da Saúde se pronunciando, a gente vê efetivamente o sentido claro do que é a barbárie. E eu acho que o pensamento do Celso Furtado, a sua formulação, a sua concepção, para mim, é um antídoto contra a barbárie. Obrigado, Rosa, muito obrigado. Na sequência aqui tivemos uma pergunta da própria Sofia Furtado, que coloca esse ponto da atualidade de Celso no contexto em que vivemos. Não sei se Rosa Guiar gostaria de acrescentar alguma coisa em relação a esse ponto. Você quer que eu respondo respondo e termino? Sim, se Rosa Vieira também quiser falar mais alguma coisa, enfim. Bom, essa foi a questão colocada. Uma da Sofia, isso, que pergunta por onde começar a revisitar as obras de Celso, sobretudo no atual contexto que vivemos. Bem, eu acho que Celso tem uma obra de historiador que eu acho importante, que são os livros, a meu ver, fundamentais, digamos, da obra dele, que são Formação Econômica do Brasil e Economia Latino-Americana. Num dado momento, depois de ter feito Formação Econômica do Brasil, Celso transplantou, se você quiser, o mesmo método histórico-estrutural para a América Latina e fez um livro chamado Economia Latino-Americana, que começou sendo chamado de Formação Econômica da América Latina, em que ele também mostra, como a Rosa Maria Vieira bem percebeu e bem sabe, ele tem um lado história econômica, mas ele tem um lado de mostrar por que é que nós somos assim, quer dizer, quem somos e como somos, e por que este subdesenvolvimento também na América Latina. Então, essa ideia que Celso sempre teve de mostrar pela economia uma visão global da sociedade também está no livro Economia Latino-Americana.
Depois disso, eu particularmente gosto muito dos livros finais da vida dele, dos últimos anos, são os livros de ensaio. Eu falaria enfim, eu poderia destacar o Capitalismo Global, o Longo Amanhecer, o Em Busca do Novo Modelo. Esses 3 livros eu acho que têm textos dele absolutamente brilhantes, e tem, obviamente, a obra teórica, aí realmente é mais encaminhando as pessoas para a economia, que é a Teoria Política do Desenvolvimento Econômico. Tem um pouco reduzido isso no Breve Introdução ao Desenvolvimento. Eu acho que é por aí, quer dizer, os livros importantes de Celso, eu começaria, a Sofia, enfim, que tem também uma boa assessoria em casa, do pai, eu começaria por aí. Agora, tem alguém que me pergunta se há previsão para o lançamento das cartas. Não, não há. As cartas estavam previstas para a última semana de julho, mas a Companhia das Letras, como todas as editoras no mundo inteiro neste momento, atrasou a programação e provavelmente sairá em setembro. Eu não sei ainda quando está, enfim, quando que vai sair. E finalmente tem uma pessoa aqui que me fala sobre a Sudene. Foi extinta em 2001, o governo Fernando Henrique. Em 2003 foi criado o Instituto Nacional do Semiárido, como principal centro de pensamento sobre o semiárido, a instituição, tarará. Como Celso Furtado pensou a extinção da Sudene? Ele escreveu algo sobre esse momento? Ele escreveu, sim, mas o problema é saber onde. Quando a Sudene estava para ser extinta no governo de Fernando Henrique, ele foi, enfim, procurado, e ele deu algumas 3 ou 4 entrevistas longas. Mas a verdade é que eu acho que como ele chama? Almair Moraes. Eu acho que é o seguinte, eu acho que seria bom ver isso, quer dizer, uma coisa foi a Sudene que Celso criou, outra coisa foi a Sudene depois de 64. Quer dizer, a Sudene, quando o Celso cria, o grande pulo do gato, digamos assim, dele foi o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo era um conselho em que se reuniam todos os governadores dos 9 estados do Nordeste, mais alguns representantes de ministérios, tinha gente de muito nível, por exemplo, o Ministério da Educação estava o Gilberto Freire, o representante, e outros, e ali saía, depois de uma discussão de horas e horas, saía um pensamento único do Nordeste. E Celso, como superintendente, tinha status de ministro, ou seja, ele despachava direto com o presidente da República. Vem em 64, a Sudene se torna uma repartição dentro de um ministério. Quer dizer, nenhum mais superintendente da Sudene despachou com o presidente da República. Quer dizer, mudou. A Sudene, até 64, é uma. Depois de 64, é outra. Quando Fernando Henrique resolveu acabar a Sudene, já era uma terceira Sudene. Já esvaziada, já com briga entre os governadores, já cada um querendo fazer as suas guerrinhas fiscais, já não havia um pensamento único do Nordeste. Agora dizem, não sei, que esse consórcio pelo Nordeste, do Nordeste, estaria tentando rearticular isso. Mas não há comparação entre a Sudene que Celso criou e a Sudene, nem depois de 64, e nem o que hoje em dia é a Sudene ainda. Uhum. Enfim, o que mais que tem aqui? É só registrar que a Almair ingressou no doutorado esse ano no programa de pós-graduação de História, Política e Bens Culturais. Muito obrigado por estar estudando também esse tema do desenvolvimento no Nordeste. Então, muito obrigado pela contribuição do Almair. Eu não sei, agora, se ele quiser ver mais alguma coisa sobre a Sudene, eu tenho material sobre a Sudene que o Celso, quer dizer, até 64 eu tenho material, tem muita coisa que o Celso escreveu, nas próprias memórias, o segundo livro de memórias de Celso, chamado A Fantasia Desfeita, mais de 80% é sobre os anos dele à frente da Sudene. Então, material tem. Agora, que a Sudene, a meu ver, só sobrou o nome, sim. Quer dizer, não é mais, não tem nada a ver com a Sudene idealizada por Celso. Hoje em dia, não sei como está, não quero me pronunciar e nem tem sentido. Agora, eu queria fazer uma coisa, completando um pouco o que a Rosa Maria disse. Volta e meia, enfim, eu falo aqui e acolá, me pergunta qual é a atualidade do pensamento de Celso. Celso é atual? Bom, claro que uma pessoa que trabalhou, digamos, daqueles anos 50 e 60 não pode ter, evidentemente, a mesma atualidade hoje, o mundo é outro. Bom, isso é mais ou menos o óbvio. Segunda coisa, a obra de Celso, eu diria que tem ali uns 10 livros muito atuais. Outros foram livros de momento, foram livros de brigas políticas, por exemplo, quando logo depois da anistia, quando nós começamos a voltar para o Brasil, ele tem ali uns 3 ou 4 livros, quase eu diria livro de combate,
Tem o Não à Recessão, tem o ABC da Dívida Externa, tem a Nova Dependência. São livros, como eu diria, de quase panfletos, digamos. Não era bem a panfleto, talvez seja um exagero, porque Celso não era nada panfletário, mas são livros de combate, livros contra um momento ali específico que o Brasil está vivendo. Agora, eu sou, como você sabe, o Bernardo sabe, a Rosa Maria também, eu também não tenho nada de economista, nem por osmose, e sou mais da área literária, digamos assim, né? Na verdade, sou mais mesmo da área jornalística, mas enfim. Tem um livro muito bonito do Ítalo Calvino, que é Por que Ler os Clássicos, né? Calvino dá uma série de razões por que ler os clássicos. Tem duas que eu acho que, quando eu leio de vez em quando, enfim, releio e tal, eu acho que se aplicam a pelo menos parte da obra do Celso. A primeira que ele, eu até tomei nota aqui para me lembrar exatamente. A primeira é que ele diz que um livro clássico é um livro que nunca termina de dizer o que ele tem a dizer. Você relê, você faz mais uma leitura e você descobre coisas mais importantes, porque ele não termina de dizer a que veio, digamos assim. E outra razão pela qual se deve ler os clássicos é que um livro clássico é aquele que diz de onde nós viemos e quem nós somos. Então, isso entra muito na parte que a Rosa Maria disse dos filósofos, né? Eu não estou querendo comparar Celso com Aristóteles nem Platão, evidentemente, mas eu digo, tem alguns livros de Celso, e a Formação Econômica do Brasil, basicamente é isso, ele diz quem nós somos. Quem nós somos, como nós nascemos, quem nós somos. Quer dizer, um livro que explica quem nós somos é um clássico, não há a menor dúvida. Um livro que não diz, não termina de dizer o que ele tem a dizer, e Celso tem livro nessa categoria, a meu ver, um deles eu saliento, que é o Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. É um livro que diz muita coisa, de uma atualidade inacreditável. E tem um terceiro, para finalizar com uma coisa bem atual, tem saído muito aqui na França, tem circulado um debate sobre novas, digamos, que mundo virá depois da epidemia do coronavírus. Bom, volta-se a se falar da presença do Estado atuante, do Estado interventor, volta-se a falar em planejamento. Então, a gente não sabe que mundo virá. Agora, não deixa de ser uma certa ironia quando você pensa que a gente pode estar vivendo num momento em que poderá nascer, não se sabe, uma nova, algo parecido com a social-democracia que veio no final da Segunda Guerra. E aí tem uma frase do Celso, por acaso eu descobri, não tinha nada a ver com nossa conversa hoje, mas por acaso eu descobri essa frase aqui, que ele diz: nem sempre as ideias ficaram obsoletas com o passar do tempo, por vezes elas ganham em vigor. Então, eu acho que tem, de fato, algumas ideias de Celso que podem ganhar novamente vigor e podem vigorar, digamos assim. Eu paro por aqui. Muito obrigado, Rosa. Na sequência, o Jackson, que é geógrafo da PUC de Minas Gerais, estudante de mestrado da Flaxo. Salvo engano, aqui ele coloca também a questão da atualidade. No texto dele, ele pergunta do contexto de enfraquecimento de projetos desenvolvimentistas, que agora se agrava desde a ascensão do neoliberalismo. De alguma maneira tem diálogo com o que a Rosa acabou de dizer, embora em outra chave. Né? Nesse contexto, como fica a linha estruturalista, o que haveria nela de legado para a reflexão sobre o mundo atual? Então, essa é a pergunta do Jackson. Acho que eu vou deixar a Rosa Maria responder. Eu só poria na discussão se esse momento tão único e tão sofrido que nós estamos vivendo, se será suficiente para haver depois uma espécie de mudança de paradigma. E eu faço também a pergunta para a Rosa Maria Vieira em relação ao papel do Estado. Eu não entendi, não consegui ouvir, está ruim, a pergunta do geógrafo, ou a colocação do geógrafo. Vivemos hoje num contexto de enfraquecimento de projetos desenvolvimentistas com a ascensão do neoliberalismo. Como fica a linha estruturalista, o que haveria nela de legado para a reflexão sobre o mundo atual? Bom, não... Eu, na verdade, eu acho
eu acho muito difícil. Nós estamos naquela fase que é a fase em que o novo não nasceu e o velho não morreu, né? É a fase de sombras, e que é uma das piores possíveis, porque, na verdade, você caminha nas sombras e isso é muito complicado. Na verdade, o que falta no momento que você caminha nas sombras é a lucidez, é a clareza de percepção. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho muito, muito difícil fazer essa colocação. A maioria dos meus colegas na área de ciências sociais, eles gostam muito de fazer projeções e cenários, etc. e tal. Não é praticamente alguma coisa que me apeteça. Eu acho que ainda é muito cedo para você fazer essas formulações. Agora, não vamos esquecer uma coisa que eu acho que pode sinalizar, né? É aquela ideia de que, num dado momento, os neoliberais, os liberais radicais, eles começam a descobrir que o mercado não existe mercado sem Estado. E que, em determinados momentos, o Estado ele é condição sine qua non, obviamente, para a existência, inclusive, do próprio mercado. Então, eu não vou fazer cenários, isso não me apetece, mas dá para perceber claramente que, em larga medida, o neoliberalismo se encontra, se não derrotado, mas pelo menos, digamos assim, com as suas bases minadas. E quando a gente vê esse pessoal, obviamente, a convicção deles é uma convicção que tem limites. O Estado, para eles, sempre ajudou, em última instância, o Estado na mão desses liberais, quando se volta para a sustentação, digamos, sustentação econômica, os grupos são bem, digamos assim, direcionados e muito claramente escolhidos. É o setor bancário, o setor financeiro, etc. Há uma dificuldade muito grande, inclusive, em perceber a prioridade social. Isso é evidente, pensando agora os novos keynesianos, entre aspas, articulando políticas que possam levar à sobrevivência imediata da população. Então, o que eu acho? Eu acho muito difícil dar uma resposta no momento em que a gente está vivendo a transição. Esse período das névoas, né? Nem é o novo, nem é o velho que se colocam. Mas dá para perceber, fundamentalmente, que o neoliberalismo não será, depois dessa crise, o mesmo, de forma nenhuma. Eu acho que não dá para imaginar que talvez morra na sua integralidade, mas ele não vai conseguir ser o mesmo, sem dúvida alguma. Obrigado, Rosa. A gente está se aproximando do final mas eu queria fazer ainda levantar uma questão, já que não tivemos nenhuma do público. Queria agradecer, inclusive, a Beatriz Vício pelo elogio ao evento. Eu queria levantar uma questão que puxa um pouco o debate do terreno econômico para um terreno do qual ele se aproximou mais ao final da sua vida, Celso Furtado, no campo da cultura. Me lembrei como primeiro-ministro da cultura que o Brasil teve, primeira fase, inclusive, do MINC, que foi breve, né, que ela foi depois extinta pelo Collor e só depois readquiriu o estatuto de ministério. Mas eu me lembrei no filme do Mariane, O Longo Amanhecer, que é uma das últimas entrevistas de Celso Furtado, em que ele relembra os seus anos de juventude e que ele ambicionava ser escritor, escrever ficção, literatura, e que depois ele vai se aproximando do desejo dele de falar sobre a realidade brasileira. Lembrando de uma certa contemporaneidade da geração do Nordeste dos anos 30, né, de Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, todos aqueles escritores nordestinos que trouxeram uma literatura regionalista de bastante envergadura do ponto de vista ficcional. E aí, na intervenção da Rosa Freire, ela volta a mencionar isso, né? Nos anos 70 ele volta a se aproximar da questão cultural, da questão da criatividade, né? Inclusive um dos motes do livro, né? E acaba por assumir esse posto de ministro da Cultura, chega a ser, né, um dos imortais da BL, enfim, ele tem essa aproximação com o campo literário, onde ele não deixa também de pensar a questão econômica, já que ele foi um dos primeiros a idealizar as leis de incentivo fiscal para o âmbito da cultura na segunda metade dos anos 80.
se Rosa Aguiar poderia falar um pouquinho do interesse de Celso Furtado pelo campo da cultura e da literatura especificamente. E o final, especificamente, o que você falou? Da literatura, né? Tá. Daquele testemunho de início que ele ambicionava ser um romancista. Tá. Sobre a coisa do romancista. Exatamente agora, quando eu fui trabalhar com os diários, para minha surpresa, eu descobri planos de 3 romances no meio dos diários. Quer dizer, num dado momento, por isso que eu te digo, o diário para o Celso não era necessariamente dizer o que tinha acontecido durante o dia. Nesse sentido do diário, ele não tinha. Mas eram reflexões e, enfim, momentos em que ele queria conversar com ele próprio. E eu descobri 3 esboços de romances. Um, ele era muito jovem, mais ou menos ele retrata quando tem a morte de João Pessoa. Ele tinha uns 20 e poucos anos, quer dizer, quando João Pessoa, no dia que João Pessoa morreu, Celso fez 10 anos. Inclusive, é uma coisa curiosa que foi uma comoção imensa na Paraíba, a morte de João Pessoa, e que ia ser o vice-presidente, né? Enfim, estava previsto que ele seria o vice-presidente, e foi uma comoção muito grande, e já a partir do ano seguinte, quando Celso Faria, portanto, 11 anos, não se podia comemorar aniversário porque não se podia mostrar alegria em casa de ninguém, João Pessoa. Então, o Celso ele brincava que ficou 3, 4 anos sem poder comemorar aniversário em casa. Não podia ter festa, parabéns, nada, que parece que estava comemorando a morte de João Pessoa. E não estava, estaria comemorando o aniversário dele, mas enfim. Mas quando ele tem uns 20 e poucos anos no Rio de Janeiro, ele faz o primeiro esboço de romance, que está publicado nos diários, que é basicamente um romance que retoma esse episódio de João Pessoa, da pessoa, do próprio do político, em torno dos a favor, do pessoal que era a favor e contra, e as brigas no Nordeste, basicamente no interior da Paraíba, em torno desse episódio. Bom, não foi muito longe esse romance. Nos anos 50, eu encontrei um segundo esboço de romance, em que é uma coisa mais elaborada, mas não dá para você perceber bem o que é, senão que há uma pessoa muito intelectualizada, que no fundo deve ser um pouco ele, que cai numa família muito pouco intelectualizada, muito pouco intelectual, digamos. Então tem um embate das discussões. É quase que eu diria que é um romance muito algo assim, meio romance filosófico, de concepções do mundo, de concepções da própria literatura. E tem um terceiro, que esse é mais, se ele tivesse ido adiante, teria sido, a meu ver, mais interessante, nos anos 70, em que o personagem principal, que também deve ter muito dele, embora ele não estivesse ainda tão desiludido, que é um velho professor que está em Paris e que está muito desiludido, que os nossos doutorandos e mestrandos não nos ouçam, mas está muito desiludido com a pesquisa acadêmica. Então, ele encontra, horas tantas, um doutorando que diz: eu estou muito interessado em ir ao Brasil, fazer uma pesquisa sobre o Brasil. E ele diz: mas o que vai acontecer? Ele vai ao Nordeste, ele vai encontrar com 3, 4 pessoas e acha que terá visto o Brasil por causa disso. Enfim, é um certo desencanto que há desse romance. Mas nada disso foi adiante. Agora, a literatura, Celso foi um imenso leitor de literatura a vida inteira. No dia que ele morreu de repente, ele só lia literatura em hora de folga, digamos assim. Às vezes eu dizia, mas durante o dia, pega o romance e fala, não, durante o dia não posso ler literatura. Literatura só depois de jantar. E tinha uma mesinha ali ao lado de uma poltrona, onde ele ficava no Rio, onde ele foi acumulava, lia vários livros ao mesmo tempo. Ele já estava numa fase de releitura, né? Ele relia, na verdade. E ele, quando ele morreu, enfim, eu depois fui arrumar os livros, vi mais ou menos o que ele estava lendo, era tudo releitura. Ele foi um imenso leitor de literatura brasileira e inglesa. Aldous Huxley era uma das grandes paixões dele, Thomas Mann era outra grande paixão, mas eu acho que tudo que lhe caía nas mãos em literatura, ele lia. Ele foi um grande leitor de literatura, grande. E a biblioteca dele, não à toa, quando eu cataloguei, digamos, eu fiz uma espécie de uma lista, digamos, só de literatura. A biblioteca do Celso tem uns 13 mil volumes, mais ou menos, tinha uns 5 mil só ligados à literatura. Quer dizer, é um núcleo importante na biblioteca dele.
Agora, nunca se concretizou, né, essa coisa. Eu acho que ele sabia, no fundo, que não era, o grande talento dele não era esse. E ele preferia refletir sobre o mundo e não ficcionar, né? E sobre o MINC, você teria Assim, algo que sobre o você... Ministério da Cultura. Então, o Celso, na verdade, foi o terceiro ministro da Cultura, né? Mas o Ministério ficou muito instável desde que foi criado, porque quando o Celso chegou, o Ministério tinha 9 meses e ele já era o terceiro ministro da Cultura. Já tinha tido José Aparecido de Oliveira e depois o Aloysio Pimenta, ambos muito pouco tempo. E ele não ficou tão pouco tempo assim. Nós ficamos 3 anos em Brasília. Ele passou 3 anos à frente do Ministério. Quando ele chegou, o Ministério não tinha sequer organograma, era uma entidade que não sabia bem o que era. Ele teve que fazer rapidamente esse organograma e dar. Eu acho que ele deu, como é que eu posso dizer? Ele deu rumo e prumo ao Ministério, porque ele tinha uma experiência de serviço público muito grande. E outra coisa que eu acho que foi importante foi o lançamento, que a dele foi a primeira, de uma legislação de incentivos fiscais à cultura. Ele tinha a prática dos incentivos fiscais ao Nordeste, ele tinha estudado muito isso e ele fez o primeiro projeto de lei, que acabou virando lei, que teve o nome de Lei Sarney, porque era um pré-projeto que ele assimilou, que era também de Sarney, quando Sarney era senador, se não me engano. E, evidentemente, quando veio o Collor, só com alguma lei com o nome de Sarney já era suficiente para acabar com tudo. Agora, eu vi depois veio Rouanet e fez a Lei Rouanet. Eu comparei as duas na época, depois houve muita mudança nessas leis, na lei, eu não sei mais. Na época, eu tenho a impressão que a que Celso tinha feito era mais moderna, era mais descentralizada, hoje em dia tudo, hoje em dia não sei, mas enfim, estou dizendo algum tempo atrás, tudo tem que ir para Brasília, por exemplo. A de Celso não, ela era muito mais descentralizada, vários órgãos do Ministério da Cultura no Brasil inteiro poderiam julgar os projetos, ela era talvez mais generosa, e eu estou dizendo isso, mas claro que o Ministério da Fazenda devia pensar exatamente o oposto, mas, de qualquer maneira, era uma lei mais moderna, a meu ver, do que a que veio depois. Mas isso eu falo só no momento em que veio a Lei Rouanet, porque depois eu não acompanhei e as leis vão mudando muito, né? Então, eu não sei depois o que aconteceu. Mas ela foi, no primeiro ano, eu me lembro que o Ministério da Cultura tinha um orçamento muito pequeno, era 0,3% do orçamento do país. O grande objetivo era chegar a 0,7, nunca chegou. Hoje em dia não, já há algum tempo eu estava vendo, antes do Bolsonaro, ela estava com 0,2, quer dizer, ela baixou de novo o orçamento. Então, é muito pequeno. Agora, a Lei Sarney, num dado momento, no primeiro ano já de prática, dela estar já sendo praticada, ela dobrou o orçamento do Ministério da Cultura, quer dizer, não era pouco. Houve muito, muito projeto, mas depois a lei, quando veio o Collor, acabou, né? Obrigado, Rosa. Já estamos, então, finalizando o evento, e eu pediria, se quiserem, para fazer algumas considerações finais, já que não tivemos pergunta, a título aqui de despedida, aí eu agregaria, Rosa Guiar, aí ainda uma pontinha de curiosidade pessoal sobre isso. Quando ele é eleito para a ABL, depois, como é que é a relação dele na academia? Ele chegou a ter algum tipo de sociabilidade? Ele gostava? Enfim, comentar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, deixo aí para as considerações finais para encerrar o nosso evento. Bem, eu encerro rapidamente, falando um pouquinho rapidamente sobre a ABL. Celso era uma pessoa muito reservada. Ele não era tímido, não era isso, a palavra é mais reservada. Talvez, não sei, sertanejo, não sei, tem algo por aí do sertão. Mas ele também não era uma pessoa provavelmente gregária. Ele não era de muitas confraternizações e tal. Bom. E ele jamais, mas jamais mesmo, jamais pensou em ser da Academia Brasileira de Letras. Em janeiro de 97, morreu um grande amigo dele, um grande amigo nosso, o Antônio Calado, que era da ABL. E amigos comuns telefonaram, nós estávamos em Paris, amigos comuns telefonaram para Celso e perguntaram se ele aceitaria se candidatar à vaga do Antônio Calado na Academia Brasileira de Letras. E ele disse que não quero, não me interessa, tenho muito respeito pela academia, mas não é o meu gênero, não é bom. Mês seguinte, morreu outro grande amigo dele, que era Darcy Ribeiro.
e Darcy novamente telefonaram, e aí aconteceu algo que, enfim, eu conto como me contaram, para Celso também, que Darcy teria dito um dia brincando que se ele morresse, o que eu acho absolutamente incrível, porque eu acho que jamais Darcy pensou que um dia eu fosse morrer, era uma coisa que não passava na cabeça dele, mas enfim, se ele morresse, se um dia ele morresse, que ele gostaria que a vaga dele fosse ocupada ou pelo Niemeyer ou pelo Celso. Bom, ele pode ter dito isso. Eu sei que Celso novamente disse que não. Depois disse que ia pensar. Nós voltamos para o Brasil em março e ele acabou aceitando. Ele aceitou e ele gostou, ele ia com bastante frequência à academia, ele foi chamado a fazer vários textos para aquelas efemérides acadêmicas. Obviamente, ele era chamado para fazer textos das pessoas, dos acadêmicos mais ligados à área de ciências sociais. Ele fez, por exemplo, de Euclides da Cunha, de Tobias Barreto, Rui Barbosa, enfim, Roberto Simonsen, várias pessoas mais ligadas, acadêmicos que tinham sido mais ligados às ciências sociais. E ele gostou, eu acho que ele gostou ele ia, quando nós estávamos no Brasil, ele ia toda semana. Ele ia toda semana à academia, às vezes fazia uma palestra que outra, escrevia um artigo que outro, e eu reuni todos esses artigos, ou quase todos, no livro que eu fiz do Arquivos, que eu fiz sobre ensaio chamado Ensaio sobre a Cultura. Tá tudo mais ou menos lá. Mas foi uma época que acho que ele gostou de frequentar a academia, pouco, porém frequentava de vez em quando. Obrigado, eu Rosa. agradeço, eu quero só um alô Sim. final, eu agradeço demais esse encontro. Eu acho que, volto àquela coisa que eu falei no início, eu acho que realmente este ano do centenário de Celso a gente certamente vai fazer muita coisa virtual, porque as coisas de presença física, de seminários, de encontro de pessoas, por hora está fora de cogitação. Então foi uma boa estreia nossa aqui com Rosa Maria, com você. Eu agradeço muito a você, ao laboratório e a Rosa Maria, e vamos... De repente a gente se encontra de novo breve. Obrigada, Bernardo. Obrigado a você, Rosa. Eu agradeço muito essa oportunidade. Não são poucas, agora são poucos os momentos em que eu pude falar sobre Celso Furtado, então é um prazer imenso poder dividir um pouco desse conhecimento e acho que apesar de todas as dificuldades, um evento como esse acaba se realizando da melhor forma possível. Não é imaginável a gente poder fazer alguma coisa ligando praticamente a Europa aqui no mesmo momento. Então, essa acaba sendo uma grande vantagem. Obrigado, Rosa. Estamos encerrando, então, com 51 participantes. Se estivéssemos nas dependências da FGV, o auditório estaria lotado, apinhado. Então, foi realmente muito gratificante ter cada um de vocês aqui na nossa plateia virtual presente, prestigiando, acompanhando e podendo ouvir as duas Rosas, né, que trouxeram análises e evocações tão tocantes sobre esse autor, sobre esse pensador, sobre esse intelectual público que foi Celso Furtado. Então, em nome da FGV, do nosso Laboratório de Pensamento Social e da nossa disciplina de Interpretações do Brasil, os nossos alunos de graduação que acompanharam aqui, eu gostaria de agradecer muitíssimo a todos os que se inscreveram, que acompanharam e especialmente as nossas duas Rosas que proporcionaram uma tarde tão tocante. Muito obrigado e palmas virtuais para todas e todos. Obrigada. Obrigada. Ficamos por aqui. Acompanhe nossa programação e teremos no segundo semestre mais atividades do laboratório. Obrigado.